o que vai sustentar uma alta de bull market? O que sustenta uma alta de bull market? Dólar em circulação, pessoas comprando, demanda compradora. Ora, se todo mundo tem mais dólares e tem mais dólares em circulação, mais pessoas estão ganhando um salário maior, o aumento da renda média americana, que estava em 5% ao ano, nos últimos 12 anos agora vai cair para 3%, o que vai acontecer com crédito futuro, dívida futura através das hipotecas dos imóveis, financiamentos de longo prazo? O que vai acontecer com falta de dólares para emitir menos tokens Tether, menos tokens USDT? Vai fazer com que a demanda fique resfriada, fique baixa. Então, se a gente olhar a análise de sentimento, tá? Análise de sentimento aqui, ó. Vou pegar a análise de sentimento aqui da CNN mesmo. Agora ele atualizou para sentimento neutro, mas no início da live ele estava verde, aqui ele estava ganancioso. Agora caiu para neutro, provavelmente a gente tenderá agora na retomada do bear market, que provavelmente vai acontecer em junho para julho, justamente por conta da aproximação desse limite de tempo que o governo americano precisa para passar na votação no Congresso do aumento do teto de dívida. Aí tu chega pro tio Biden, né, o nosso senil Biden, o presidente aí, que é o Lula da massa, né, versão Lula da massa, lá, americana, ele pegou e falou o seguinte: Casa Branca afirma que Biden não negociará aumento do teto de dívida. Que dia foi isso? Que dia é o dia da notícia? 2 de maio de 2023, ou seja, 2 dias atrás, o presidente americano, os republicanos e a economia dos Estados Unidos entraram em rota de colisão depois que a Casa Branca reforçou que não vai negociar o aumento do limite de endividamento do governo. Se você tem de um lado o Banco Central Americano falando assim, ó, alertando, ó, cara, pessoal, eu preciso que liberem mais capital para eu poder imprimir aqui temporariamente para salvar e criar mais mais morfina para os meus soldados que estão morrendo um a um. Já morreu três soldados aí, 3 bancos americanos. Se vocês não aumentarem o estoque de morfina para eu salvar meus outros baleados aqui, ó, vai acontecer o quê? Eles vão morrer por sangramento excessivo, ou seja, eles vão perder sangue, perder liquidez, perder vida, perder sobrevida, não vai dar tempo, vai começar um efeito cascata e a economia dos Estados Unidos vai ficar em xeque, os investidores vão querer tirar os seus investimentos, vender as suas ações, vender criptomoedas e vender todos os ativos aí do mercado de risco e vai tudo a puta que pariu. Então, entre um mês agora, do dia 4 de maio até o dia 1º de junho, não é uma opção, não é uma escolha. O governo americano ele precisa elevar o teto de gastos da dívida pública americana. Porque sem esta merda, a presidente do Tesouro americano não vai conseguir emitir novas dívidas para conseguir captar liquidez suficiente para sustentar um mercado líquido e também imprimir dólares. Eles não conseguirão as morfinas. Vocês entenderam agora? Então é isso que está acontecendo. O governo quer uma coisa, o Banco Central precisa de outra. Aí eu pergunto para vocês, o governo americano, lá dentro, tem alguém que entende de economia, será? Porque o que eu acredito que vai causar a queda não é o pivô do Fed, não é o Fed paralisar as taxas de juros especificamente, a elevação da taxa de juros e começar a diminuir e imprimir dinheiro. O que eu acho é que eles não vão ter como salvar os seus banquinhos. Tá? Então, no caso aqui, ó, tá? Então, no caso aqui, ó,
Mesmo por mais que o Jerome Powell acredita que o pouso suave é possível, né? Ou seja, manter a economia aquecida, a taxa de desemprego de 3,5%, como está nos últimos meses. Mas como é que ele vai fazer isso sem ter liquidez? Como é que ele vai salvar os banqueiros, os filhos dele que estão morrendo um a um, sem ele ter liquidez, sem ele ter morfina? Então ele já deixou em alerta, ele já alertou que as políticas monetárias do Fed, elas não são suficientes para salvar a economia americana. Powell reiterou, Powell, né? Todo dia eu acordo pensando no Powell. Powell reiterou na quinta-feira declarações anteriores pedindo que o teto da dívida seja aumentado. Pô, o cara já tá suplicando, pelo amor de Deus, eu preciso ter mais dívida. Ai, meu Deus. Não fazer isso seria sem precedentes, disse ele, acrescentando que as consequências para a economia dos Estados Unidos podem ser altamente incertas e bastante adversas. Ou seja, Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, está falando o seguinte, cara, se o Congresso não aumentar o teto da dívida, nós vamos ir para o pau. O mercado de ações vai derreter 90%. O mercado de criptomoedas vai derreter 99,9%. Por quê? Porque precisamos que as pessoas tenham confiança nos bancos em que elas estão depositando dinheiro, confiando nos fundos de investimento que elas estão colocando o capital da vida delas para negociar criptomoedas, para negociar papéis. Se você perde a confiança no banco, o que as pessoas vão fazer? Elas vão sair sacando esses dólares e colocando embaixo do colchão. Tá? E aí dentro de um ambiente que eu tô mostrando para vocês, ó, cara, o balanço de dólares da economia real americana está caindo desde o início do ano. Já contraiu aí 3 trilhões de dólares. O que isso provoca? O que uma queda de 10 trilhões de dólares, 20 trilhões de dólares vai acontecer em cripto, em mercado de ações americano? Vai levar Bitcoin a 9 mil dólares por unidade, 12 mil dólares por unidade. Vai levar o mercado de ações a cair, contrair 40%, 35%. Tal como aconteceu em 2008, 2020, 2002. Tá? Então ele falou o seguinte, ó, ele alertou, é ele que está falando, não sou eu. Ele também alertou que a capacidade do Fed de salvar a economia pode ser limitada, e é. Então ninguém deve presumir que o Fed pode proteger a economia, o sistema financeiro e a nossa reputação dos danos que tal evento pode infligir. Então o que tu tá ouvindo aqui do cara que é responsável por imprimir dólares e provocar a riqueza de muitas pessoas, os ricos ficam mais ricos, né? Porque ficam aportando no mercado de ações. A expansão econômica, você surfa a expansão econômica na especulação. Quando você compra o índice S&P 500, você se expõe ao crescimento econômico real americano, porque são as 500 maiores empresas mais produtivas, mais lucrativas e que geram dinheiro e emprego. Então, quando você se expõe ao S&P 500, você está comprando uma cesta de 500 maiores ações das 500 empresas mais picas dos Estados Unidos. Então, quanto mais elas crescer, quanto mais a Apple vender iPhone 15, 16, 17 assim, quanto mais a Nike vender tênisinho, quanto mais a Amazon crescer, quanto mais o Facebook crescer, mais você vai ganhando dinheiro junto, quando você está exposto num cesto do S&P 500. Agora, se falta dinheiro, está acontecendo as demissões em massa. Essas empresas que outrora davam tanto X de lucro e dividendos a cada final de ano para os investidores e agora não vai dar, ou vai dar bem menos, o que vai acontecer? Vai acontecer a liquidez do mercado ser alterada. Por isso que não há
para mim, confiança e segurança suficiente para eu comprar Bitcoin, Ethereum e criptomoedas e mercado de ações hoje, achando que não vai pro saco e que não vai ter uma queda de 90% em breve, se a porra do Congresso americano não passar a aprovar uma elevação da dívida do teto americano. Se não tiver esse aumento, tanto o presidente do Banco Central americano, que é a entidade mais poderosa financeira mundial, quanto que é a segunda pessoa que mais poderosa em relação a dinheiro, que nós estamos falando aqui no final das contas em dinheiro, que é a capacidade da gente conseguir comprar coisas. Então a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse esta semana que os Estados Unidos podem deixar de pagar a sua dívida já em 1º de junho se o Congresso não tomar medidas para aumentar o limite de dívida. Então espera-se que o presidente Joe Biden se encontre com os líderes do Congresso sobre o assunto na próxima semana. Quando é que é a próxima semana? Dia 10 em diante. Então o que acontece? Dia 1º de junho, se não for resolvido, se chegar no dia 1º de junho e não for resolvida a questão do teto de dívida americano, nós vamos ver o mercado sangrar cavalarmente durante 9 fucking meses e vocês vão ficar desesperados de ver o capital de vocês derretendo mais de 90% numa velocidade muito interessante, que pode, na minha opinião, levar aí 9 meses. A famosa fase de depressão do mercado. Ah, mas eu duvido que chegue a 12. Vai duvidando. Vai duvidando. Porque eu também duvidava que o Bitcoin nunca ia chegar a 3 mil dólares. Quando ele chegou a 7 mil, 11 de março, e 12 de março ele chegou a 3.500, ou seja, ele caiu 50% em um dia. Aí eu passei a nunca mais duvidar de absolutamente nada da capacidade do mercado financeiro de fazer merda.